Boa noite, Gê! Boa noite! Que Olha, amor, bom, 8 horas pontualmente. sim, deu uma travadinha aqui, eu achei que ia atrasar, mas tá tudo sob controle. Legal, legal. Gê, assim ou assim? Assim, né? Qual era o outro jeito? Outro jeito é aqui, ó. Não, tá Do bom outro. assim. Aqui. É, melhor. Não força. E aí, Gê, vamos nessa? Que raiva, Gê! Calma, respira e conte até 10. Não, não, Tô muito assim não. ansioso, que raiva! Assim não funciona. Tem que ser Ah, não queria estar aqui agora, Gê. com calma e contando até 10. Assim, desse jeito, Um, não dois, dá. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Não passou, Gê, que raiva! E aí, Gê, vamos nessa, ó. Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Genira já esteve aqui comigo outras vezes. Aproveitem agora, compartilhem com as suas pessoas, convidem para vir para cá que nós vamos bater um papo sobre raiva, a emoção que transforma. E aí a Gê colocou uma interrogação, né, Gê? Sim, será? Será que transforma mesmo? É um bicho tão feio, né? Pra gente falar que transforma, tão desagradável, tão mal aceito. Aí eu fiquei pensando, será? Será É, permitido? Será que é permitido? será que é permitido, né? Quantas Sim, vezes é e quantas vezes não é, né? pois é. Hoje, já que estamos iniciando, vamos dar boa noite aqui. Hum, E eu quero aproveitar e dar uma dica aqui para as pessoas. Pessoal, se vocês passarem o dedo de cima para baixo na tela, vocês vão ver que a Genira que está aqui embaixo vai limpar a cara dela, porque os comentários eles ficam lá embaixo. Então, assim, ó, muda a vida de quem está vendo uma live, baixar com o dedo, tá? Vocês vão aproveitar muito melhor, vai ficar muito mais clean a tela. G, ó, sim. quem está chegando aqui, Genira, já participou de outra live comigo, consultora de empresas, coach há muito tempo, antes de iniciar o termo coach, agora virou uma coisa esse termo Poxa, coach, mas a G já Renato, trabalhava assim, ó, há muitos anos, trabalha com desenvolvimento dos grupos. G, agora você me entregou, cara. Dizer que eu sou coach antes de existir curso de coach. nossa, G, tu poderia ter fundado o coach antes. Aliás, eu aprendi uma coisa contigo que eu trago até hoje, G. Ah, Eu lembro o dia que em supervisão eu te perguntei, G, mas é coach, é facilitação, é terapia, é meditação, é respiração. Aí tu me disse assim, ó, Rê, são rótulos que o mercado coloca. Qual é o teu negócio? O que que te faz bater o teu coração? E a partir daí nós começamos a trabalhar, né, Gê? O sim. É negócio é aquela, ajudar as pessoas, né? aquela história que eu já comentei, acho que comentei na outra live, de que temos uma caixinha de ferramentas e uma pessoa à sua frente que tem algum tipo de necessidade. Então vamos Sim. conversar sobre as necessidades, né? E Vamos. aí a gente conversa sobre quais são as suas necessidades e quais são as minhas possibilidades e os meus recursos para poder ajudá-lo. Isso vale para uma pessoa individualmente. Se a questão dela é questão existencial, projeto de vida, ou é carreira, enfim, qual é a demanda que ela tem? Eu ia falar igual o gaúcho, qual é? Qual é a Qual demanda? é? Qual é a demanda dessa pessoa ou deste grupo ou dentro de uma organização quando nós estamos trabalhando com processos de mudança, geralmente, né? Então, a Sim. abordagem vai desde o indivíduo, passa pelos seus grupos de trabalho e pelas questões da organização, né? Tudo isso por conta de já ter alguns anos na estrada, né, Renato? É, fazem a diferença esses anos, né? E aí a gente vai construindo, né, um modelo, um estilo de trabalho que às vezes não se enquadra em nenhum nome, mas a gente pode transitar por todos esses campos aí do Exato. conhecimento. Então, Acaba se estudando vários métodos e saindo do método e trabalhando com o seu próprio jeito, de acordo com o que a pessoa precisa, né? exatamente. Esse é o ponto.
Gê, mas Oi. que raiva, Gê. Por que você está tão raivoso hoje? Posso saber? Gê, vamos começar pelo princípio, já que o princípio é um bom lugar para se iniciar. Boa noite para todos que chegaram. Temos amigos já te mandando aqui abraços, temos clientes, então vamos iniciar. Tá, eu queria Pessoal, iniciar. já que nós Diga. estamos iniciando, eu vou fazer uma pergunta inicial para a G, para ela iniciar com a bola. E o nosso convite de sempre é que vocês possam fazer perguntas e participar conosco ativamente. Né, G? Sim. Então, eu queria começar, Renato, trazendo um pouco da contextualização do porquê nós estamos abordando, né, as emoções, né? Começamos com Joia. medo, estamos aí na trilha agora da raiva, né? Com a ideia de que a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, mental, psicológico, passa principalmente pela gestão ou pela educação, vamos chamar assim, das nossas emoções, né? Da década de 90 para cá, um psicólogo americano que se chama Daniel Goleman tornou esse termo, né, inteligência emocional, muito popular, principalmente no meio das organizações, né? Que se trata, então, de que haja uma educação, digamos assim, no modo de lidar com as emoções, porque as emoções, elas são inerentes ao ser humano, né? Emoção é o que nos move. Sem emoção não há vida, né? Porém, as diferentes manifestações emocionais, elas podem também nos trazer malefícios, né? O modo que nós trazemos, a forma que nós lidamos com elas, pode serem muito danosas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Daí essa série que nós estamos trabalhando, primeiro com as emoções primárias, né, que nós chamamos assim porque são aquelas, digamos, natas. Trouxemos o medo, a raiva e ainda temos a tristeza e a alegria e outras emoções que são, digamos, decorrentes das relações sociais e tal. Então, além de nos causar mal física e mentalmente, o maltrato com as emoções ele pode nos causar muitos problemas de relacionamento, tanto na vida familiar, afetiva, quanto no nosso trabalho, na nossa carreira, né? Daí ter essa preocupação com trabalhar de maneira mais adequada, né, com as emoções, expressando de uma forma adequada. Até me lembrei de um pensamento de um filósofo antigo, Aristóteles, que ele dizia assim, até vou ler para não perder a palavra, que qualquer um pode zangar-se, que isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa e de maneira certa não é fácil. Não é fácil. Então, Que lindo. a raiva, eu gostaria de passar a raiva para você agora, para que você tecesse as suas considerações iniciais a respeito da raiva. Acho que eu vou pegar uma carona aí dentro do que tu está falando e da importância que tem as emoções. Seria tão bom, né, Gê, se nós fôssemos educados emocionalmente na escola também, né? Se Sim, juntamente com matemática, ciências, biologia, inglês, nos ensinassem as emoções. E claro que já tem escolas que ensinam, né, mas seria tão rico se nós... Eu falava isso esses dias, não me lembro com quem, eu acho que até numa live mesmo, que o meu sonho de consumo é conseguir com que a técnica do renascimento, da respiração circular, vá para as escolas para poder educar as crianças emocionalmente, né? Que ela nos aproxima. Então, dito isso, entrando na raiva, né? É uma emoção muito polêmica, né? As pessoas não, sim, como tu estava dizendo aí, não é muito aceita a raiva por uma interpretação até ou equivocada, ou errônea, ou até ignorante sobre a emoção primária, que é tão linda a raiva, né? É tão bela e é tão restauradora do nosso organismo, né?
Então, acho que é importante nós falarmos o que é a raiva primeiro. Né? Que emoção é essa? O que acontece? Né? Então, quando é que surge a raiva? Quando é que surge essa emoção, que dá esse fervor, né? Que os nossos olhos ficam saltados, as narinas ficam, os dentes cerram, o corpo vai para frente, o batimento cardíaco acelera. Quando é que surge isso, né? E no passado, se nós formos ir lá para os animais, fazer uma equiparação, quando é que se uma cadela está amamentando os cachorrinhos e nós chegamos perto, o que ela faz? Ela faz... Na hora ela rosna, né? Então, quando é que nós rosnamos? Nós temos a emoção da raiva quando alguém transgride um valor meu, desperta a mim uma necessidade de reagir ou de agir. Né? Por que eu tenho essa necessidade? Porque é biológico, é da nossa natureza humana. Qual é a natureza dos animais? Reprodução e sobrevivência. Os animais, eles vivem para isso, eles se reproduzem e eles sobrevivem. Então, está no nosso ser mais profundo a capacidade de nos restaurar. Então, se alguém promete algo para mim e não cumpre, gera uma irritação que, tecnicamente, lá no fundinho é uma emoção da raiva. E nas crianças da mesma maneira. Então, claro que se nós formos considerar que existe a vida intrauterina, hoje não é o nosso foco, existe o parto. Imagina antigamente, e talvez aconteça em algum lugar ainda, os bebês que levam uma palmada na bunda para respirar. Espero que não aconteça mais. Mas o registro que é feito nesse bebê de violência e quanto isso vai impactar na vida adulta dele. Ou crianças que têm pais violentos ou autoritários ou muito críticos ou que cobram muito demais, que a criança ou que tem muita responsabilidade, tem crianças que não têm idade para cuidar do irmão menor e tem muita responsabilidade. Então, qualquer um desses exemplos, a criança não vai ter um valor transgredido, e nós falávamos isso hoje de tarde, né? Mas ela não vai ter uma necessidade atendida. E aí ela vai ficar com raiva também, ela vai ter esse fervor. Né? Essa questão que você traz da necessidade, né, Renato? A gente também conversou a respeito, porque o bebê tem raiva, né? A partir mais ou menos dos 2 anos, ele manifesta muito a raiva. Essa fase onde ele está se diferenciando do outro e vendo as diferenças no mundo, ele tem raiva. E ele não tem ainda essa cognição de dizer, fui desrespeitado nos meus valores. Ele ainda não tem essa construção. Mas ele tem necessidades, né? Então, que a raiva surge disso, né? Principalmente que eu tenho necessidades, desejos que querem buscar uma realização, quer dizer, eu me movo naquela direção de realizar o desejo e satisfazer a necessidade, encontro um obstáculo, sou frustrado na minha busca e daí desperta a raiva, né? Então, sim. Na origem da raiva também está a frustração de algum desejo não atendido. Né? Sim, desejam uma necessidade, né? O bebê chora de raiva, né? Sim. É o jeito que ele tem de expressar aquela emoção. E é triste até nós observarmos um determinado aspecto. As crianças e nós vamos falar mais sobre isso lá quando nós falarmos de tristeza, mas com 4, 5, 6, 7 anos de idade, as crianças já não choram mais em público, porque já tem medo da reação que os pais ou que alguém vai chegar e vai dizer ou não chora, ou não é para chorar, ou tu não precisa chorar, e aquela raiva, aquela necessidade não atendida fica presa. Né? Então, como que as crianças estão lidando com isso dentro de casa, e principalmente hoje, que a família inteira está dentro de casa, como é que as crianças estão lidando com isso? E os adultos, como é que estão lidando com essas insatisfações? Porque da mesma maneira que a criança tem necessidade não atendida, o adulto tem necessidades e desejos que, quando não atendidos ou frustrados, geram a emoção da raiva. Um bom exemplo, né, o Lowen nos traz disso,
Imagina uma pizza, né? Onde alguém frustra um valor. Então, tu combinas um horário e alguém se atrasa contigo, por exemplo. Ou não vai num compromisso. Ou alguém é violento contigo na forma de falar, é rude, causa um transtorno para ti. Então, imagina agora uma fatia de pizza nessa pizza inteira. É como se entrasse, como se invadisse. Uma célula é invadida quando alguém transgride um valor. E é nesse momento que tem uma contração celular. O músculo se contrai, o organismo se contrai, mas a célula, ela foi invadida. E aí que nós precisamos, segundo o Alexander Lowy, fazer uma força de sentido contrário para empurrar essa célula de volta e restaurar. Que antigamente os animais faziam brigando, matando, e hoje nós temos a possibilidade de dialogar, colocar limites, ver o que está errado, procurar acertar, ajustar, fazer combinações. Uhum. Aí quando você fala da forma de expressar, né, Renato? Porque assim, as emoções, a raiva, como qualquer outra emoção, uma reação natural a algum fato, a algum estímulo que o corpo, que nós recebemos e desencadeia todo um processo bioquímico no nosso organismo. Então é uma reação natural, quer dizer, você capta aquele estímulo através das emoções. A questão bom, a raiva é uma emoção que está associada a movimento, né? A ir em busca de, né? Um movimento mais de para fora. Quando esta emoção não tem permissão para se expressar, aí que entra essa questão que você está trazendo da repressão, né? Não pode Sim. chorar, ou é feio demonstrar raiva, isso é pecado. Imagina se os filhos vão ter raiva dos pais. Não, isso é Não pecado. discute na frente dos filhos. Então, todas essas reações à emoção da raiva, na medida em que elas são reprimidas, elas tomam um lugar dentro de nós, né? Então, o modo como lidamos com estas manifestações, da mesma forma que outras emoções, agora focando na raiva, que é a emoção que nos move, que nos leva que nos deixa prontos para agir, né? Aí tem a questão do grau de intensidade que ela emerge, tem a ver com o modo quanto ela é permitido a ela ser expressa, né? Sim. Foi legal tu falar do emoção, que vem do latim, né? Emovere, né? Existe uma ação. A emoção, ela gera uma ação, né? Então, quando nós identificamos qual é o valor que foi transgredido, ou a necessidade não atendida, ou a frustração, nós identificamos, temos a capacidade de identificar também a história que está por trás dessa emoção, e a partir daí eu identifico qual a ação que eu preciso fazer para dar vazão a essa emoção que está presa, estagnada no meu corpo. Porque quando ela vai ficando estagnada, ela vai gerando lá uma diminuição, né? Nós nos contraímos a musculatura e essa contração muscular, lá no medo nós falamos em contração e relaxamento da pulsação da vida. Então, se nós temos uma contração crônica, nós vamos ficando com maxilar doído, tensões no pescoço, muitas enxaquecas. Enxaqueca, 90%, 99% delas, excluindo questões hormonais, é raiva acumulada que sobe pela coluna e fica no topo da cabeça. Então, se nós conseguimos dar vazão, quando alguém transgride um valor, vamos lá, quando o sentimento de raiva vem, um sapo engolido gera o quê? Tensão, tensão, tensão. Então, nós temos tensão, aí vai carregando, carregando, carregando. Sabe aquela irritação que vai crescendo, gente? Crescendo, crescendo? Então, nós precisamos descarregar esta raiva, falando, nos expressando, seja gritando, mas precisamos descarregar. Então, nós temos uma carga, tensão, carga, descarga e alívio. Precisa fazer essa curva. Se isso ficar preso, é aí que gera e somatizam doenças, né? Sim, e isso pode gerar desde
uma consequência desde uma pessoa extremamente submissa, assim, aquele tipo muito bonzinho, que vive a vida de todo mundo menos a dele ou a dela, né? Uma pessoa sem voz, não consegue dar limites, enfim, vai desde esse tipo de comportamento até aquele tipo de pessoa que tem que é uma bomba prestes a explodir, né? Que vai para a fúria Sim, destrutiva. Então, ela pode fazer esse caminho, né? Se em não sendo devidamente tratada. sim, sim. É uma pessoa que questiona demais, uma pessoa que colabora demais. Todo o excesso, né, comportamental tem uma energia aí que está agindo dentro e não está tendo vazão, né? Então sai falando demais, sai uma pessoa muito rígida, com dificuldade de flexibilizar nas suas opiniões e ações. Sim. E vai para a doença mesmo, né? Tem Sim, além autores disso, já, tem... Oi? oi? Além dessas que você comentou, né, de dor de cabeça, tem outras que nos causam, né? Confusão mental, a raiva faz a gente diz assim, eu saí de mim. Ou, eu tive um chefe que ele era estrangeiro, ele dizia, eu saio fora de si quando eu fico com raiva, né? Ele não, Sim, sim. então, ele nos tira esse equilíbrio, nos tira do eixo, de acordo com a carga que ela tem, mas também pode trazer a raiva contida. Ela causa transtornos alimentares, né? Às vezes está muito associada a questões de obesidade mórbida, né? Problemas de úlcera e gastrite, né? Então, causa muitos males físicos e psíquicos. Sim, doença de pele, psoríase, frigidez, impotência, porque vai ficando retida, né, Gê? Fica Sim, trancada. E aí forma o que o Reich disse das couraças musculares, que são grupamentos musculares cronicamente contraídos. Então vamos lá. Se eu estou com uma energia trancada, como é que eu vou expandir para a vida? Como é que eu vou realizar? Como é que eu vou colocar um projeto e fazer ele acontecer e chegar lá com saúde? Como é que eu vou ter uma capacidade de dialogar sem destruir a outra pessoa se a minha energia está estagnada? E é aí que nós precisamos trabalhar para conseguirmos. E muitas pessoas, já me ajuda agora, não se dão conta. Quantas pessoas eu pergunto aonde que colocam a raiva e as pessoas respondem, mas eu não sinto raiva. sim. Aí essas que vão para esses lugares que nós estamos comentando, né? Da, da contenção. E vai de uma extremidade à outra, como essa que eu coloquei, desde a extrema submissão até uma pessoa muito furiosa, com uma fúria destrutiva e que destrói as relações e às vezes a própria saúde e o próprio corpo, né? Então, é esta capacidade de identificar o que sente. Às vezes a pessoa não identifica, né? Não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Não, não sente, não identifica as emoções. Ficou tão Não identifico. cronificado, né? Tão contido, Sim. que não entra mais em contato, né? Porque dói se entrar em contato. E geralmente, atrás dessa raiva, né, Gê, tem uma outra emoção. Isso é importante nós olharmos também. Por que, que a raiva está ali? Porque tem algo que eu estou insatisfeito. Alguém fez algo contra mim, ou não cumpriu algo, ou invadiu, transgrediu um valor. Então, se eu não expresso, ela vai ficando acumulada e eu vou ficando ressentido, né? Então, vou ficar... E aí tem uma tristeza por trás disso. Então, atrás da raiva, geralmente, tem uma tristeza muito grande. E aí que vai para a depressão, é aí que depressão vai aumentando, vai para medicação, né? Nós temos casos graves, vai para suicídio, né? Sim. Então nós temos uma linha de consequências negativas da não expressão da raiva, que não é muito aceita. E eu acho que isso é interessante, né? A raiva, ela é bonita, porque ela pode ser uma emoção que realiza. É diferente de ira. Ira é quando eu estou tomado, a minha raiva cresce, ela me torna refém dessa emoção. Aí eu estou irado.
É diferente, a ira é fria. Hoje eu fiz um post, a raiva ela derrete, o calor derrete, né? O estado congelado. Mais especificamente o calor da raiva, não da ira. A ira é fria, calculista, né? É muito diferente, né? Nessa questão que você está falando da raiva enquanto virar uma depressão, uma tristeza e depois uma depressão, podendo chegar numa depressão, é que tem a ver com essa questão da própria anatomia, digamos assim, da emoção da raiva, né? Que ela tem um vetor de realização, de ir para fora. Então, assim, quando ela é bem direcionada, a raiva é bem direcionada, ela nos ajuda, ela nos dá energia, para a realização, nos dá prontidão para a ação, ela nos dá condições de realizar mudanças, por exemplo, né? De pôr limites, de romper relações abusivas, de ser persistente, de ser assertivo, de ter firmeza, né? Isso é quando a raiva é bem direcionada, quer dizer, ela está indo para fora. Ela é usada no aspecto agressivo, da agressividade positiva, de fazer, de realizar. Quando ela é extremamente reprimida e contida, eu sequer percebo, aí o vetor volta para dentro. Né? Então, aquilo Sim. que era para ir para fora, a energia que era para realizar, ela volta para dentro e daí causa todos esses danos, né, que nós estamos comentando, até ir para a depressão, né? Porque aí a energia fica dentro, contida e amarradinha lá Sim. dentro. E amarradinha lá dentro. E é aí que somatiza, né? Isso. É aí que somatiza. Sabe que tem muitos médicos falando, e médicos, eu não vou citar o nome aqui, porque pode até ser polêmico isso, que uma das nascentes do câncer é quando nós não conseguimos dizer não, quando nós não colocamos limite. Né? E aí, se nós trazemos essa possibilidade para olhar para a emoção, o que, que acontece quando eu não consigo dizer não ou colocar um limite? Essa emoção, eu fico sendo invadido por um relacionamento que está corrosivo, que está abusivo, está coercivo, e eu não consigo ajustar um horário. Então, eu corrompo meu horário para ajudar os outros, eu corrompo a minha agenda para fazer alguma coisa para alguém, eu vou me abandonando, me abandonando, me abandonando, eu vivo à mercê de outra pessoa. Né? Quantos relacionamentos, agora, durante o coronavírus, quantos milhares de ligações e de abusos de idosos e de mulheres dentro de casa. Aumentou muito o número, né? São Paulo parece que está tendo uma linha telefônica nova só em função disso. A minha irmã estava aqui, beijo minha irmã, lá na cidade dela, onde ela trabalha também, parece que colocaram um canal para receber ligações de abusos, porque as pessoas estão em casa, não conseguem dialogar, e aí se deparam com a sua sombra, as suas questões corriqueiras, e isso viram agressões. Né? Então, essa pessoa que está sofrendo agressão, sofrendo agressão, sofrendo agressão, como tu disseste antes, ela está submissa, aguentando, 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 aí sim, vai para uma doença, vai para um abuso, e a raiva é que possibilita, né, trazendo agora, a raiva é que possibilita sair desse contexto, né? Pegar o telefone, ligar para alguém, pedir ajuda, buscar um relacionamento saudável, buscar uma condição que se relacione, seja no trabalho. Né? Quantas pessoas introvertidas não conseguem se colocar no trabalho e se sentem abafadas e precisam de voz, ter voz. Então, poder trabalhar com a raiva é ter voz, né? Sim. Tá, Renato, nós aqui estamos falando um monte, né, que a raiva é natural, mas que é difícil, porque nós temos questões culturais, religiosas, relacionais, sociais e etc., que nos impede ou dificulta colocar ela para fora, até porque às vezes a gente tem a crença de que se a gente expressar a raiva vai destruir o outro, né? Que a minha raiva é tão poderosa, isso já chega até um sentimento de ser onipotente, né? É tão poderosa que pode destruir o outro, e daí eu tenho medo, né, de lidar com ela.
Então tá, mas e daí? Como é que a gente faz com isso? O que que faz com a raiva, né? Onde a gente põe esse. Nós começamos você dizer, você não estava com raiva, eu falei, respira um pouco. Por que será que as pessoas falam conte até 10? Por que será, né? Sabe que o, o Osho tem uma passagem, o Osho é um cara polêmico também, mas ele tem uma passagem, e eu gosto muito dele, trabalho com as meditações ativas dele, né, Gê? E sou apaixonado porque através das meditações ativas foi um dos meios que eu aprendi a expressar as minhas emoções, inclusive a raiva, né? Mas ele tem uma passagem que é assim, ó, vou resumir para não ficar longa. Quando tu estiveres com raiva, né? Quando estiveres com raiva, isso foi um conselho que ele recebeu, né? De quem que ele recebeu esse conselho, meu Deus? Estou querendo lembrar aqui agora, não veio, mas enfim, né? Depois eu escrevo lá, eu lembro da passagem toda. Né? Espera 24 horas e não age. Não toma ação nenhuma no momento. Né? Se após 24 horas tu ainda quiseres fazer o que tu querias antes, aí tu vai lá e faz. A Mas, questão é, Renato, se eu tiver tomado de fúria, como que eu vou ficar 24? Qual é, é o grau de paciência que eu vou ter para ficar 24 horas esperando para agir, já que a raiva me põe em ação? mas aí não é paciência, aí é prudência, né? É responsabilidade, porque quem está tomado pela raiva e se dá conta que se enviar um e-mail vai destruir uma situação comercial, ou se fizer uma ligação, mandar uma mensagem, vai destruir um relacionamento, ou se descer do carro no trânsito, vai arrumar uma briga, aí o que que se faz? Se respira, né, Gê? Primeiro ponto, respira. Né? E ao respirar, se dá conta no seu corpo, localiza o que movimentou no corpo para ter certeza mesmo que é a emoção da raiva, porque a pessoa se dá conta que está nervosa. E a partir daí é importante acolher essa raiva e saber que tu não precisa agir nesse momento. Tem pessoas que não conseguem, não dão conta de respirar e sentir a sua raiva. Precisam ir logo para a ação. Aí responde, destrói na resposta, manda o e-mail, bate o carro, sai de carro, bate o carro. Então é um problema mesmo. Sim. Tá muito alterado, respira, por isso conto até 10. Então, aí vai dando chance do organismo, o Goleman, que tu citaste agora, ele fez a pesquisa do marshmallow, né? Mas, sem entrar na pesquisa, a nossa amígdala está tomada, então está sequestrada. A amígdala é uma partezinha do nosso cérebro que estão depositadas ali as nossas memórias mais do início da nossa vida e às vezes um gatilho, uma palavra, uma ação nos aciona a amígdala e nós ficamos sequestrados. Então nós ficamos refém dessa emoção, refém da raiva. É por isso que um jogador de futebol quebra a perna do outro no final do jogo, e aí na entrevista depois do jogo alguém pergunta, mas como? Tu um jogador sério, íntegro, por que fizeste isso? Ele, não sei, perdi a cabeça, eu não faria isso. Então ali ele foi tomado, ele não queria fazer e fez. Então, respira, depois de respirar, aceita, acolhe, e aí nós vamos entrar em ver o que está por trás dessa emoção e analisar possibilidades de ações dentro desse contexto, escolher o que é melhor pensando no resultado também. E aí a gente vai se comprometer com essa ação, Gê. Só que para isto, né? Já, só um parênteses, eu não sou budista, mas já que você falou em acolher a raiva, né? Uhum. É também uma filosofia budista de você pegar a sua emoção, acolher, olhar para ela, ver o que ela quer te trazer, né? Mas, para Sim. que isto ocorra, né? Isso que era a minha provocação, para que isto ocorra, né, Renato? Eu preciso ter um autoconhecimento, né? No início, nós falamos da inteligência emocional, né? Do educar, se educar emocionalmente, que passa por este autoconhecimento. Uhum.
Perfeito. Cadê a G? G, ó, a G saiu. Volta aí, G. Deve ter acabado a bateria dela. Eu vou falando aqui enquanto volta, tá? E a G estava falando no autoconhecimento. Uma coisa que é muito grave quando uma pessoa não consegue expressar a sua raiva, e aí eu quero perguntar para vocês que estão nos assistindo aqui e estão conosco na live. Quantas pessoas vocês conhecem, se for vocês dizer aí, que não consegue sentir a sua raiva e junto com isso não consegue executar as ações na sua vida? Tem dificuldade para mover um projeto, para mover um relacionamento, para mover a sua vida para frente, por não estar conectado com a raiva. Quantas pessoas, quantas crianças têm dor de garganta e vão tomando remédios, mas no fundo, existe um sapo entalado na garganta e por isso que a garganta fica adoecendo. Então, quando nós, através G, tá aqui? Deixa eu puxar a G de novo aqui, ó. Aqui. Vem pra cá, G. Volta. Tá conectando. Caiu a conexão. O Instagram me agradeceu por participar e desligou. Então, eu estava falando nessa questão do autoconhecimento, né? Para que eu tenha toda essa trajetória que você descreveu, né? De olhar para a minha emoção, olhar para ela, reconhecer, eu preciso me conhecer. Porque quando você pergunta para alguém o que você faz com a raiva, ela diz, eu não sinto, quer dizer, a gente sabe que humanamente não é possível a pessoa não sentir raiva nunca. Ela faz com essa raiva que coloca em algum lugar aí. Então, a importância do autoconhecimento, de eu saber o que me irrita, por exemplo, né? O que causa irritação na minha pessoa. Porque eu posso falar, nossa, o Renato é irritante, mas o Renato, ele pode ser lá irritante o quanto ele quiser, mas assim, por que isto me irrita, né? Onde isto me pega? E só através desse autoconhecimento é possível eu conseguir identificar minhas emoções e atuar sobre elas. Que é disso que trata a inteligência emocional, né? Reconhecer a emoção. Então, primeiro eu tenho que saber que eu estou sentindo essa emoção e ver assim, como é que eu reajo toda vez que o Renato faz tal coisa. Eu fico irritada. Por quê? Onde que isso me pega, né? Então, por exemplo, eu tenho uma extrema dificuldade com pessoas passivas, que tudo que ela vai fazer, ela pergunta assim, ou tipo, dona Genira, eu posso tirar essa coisa do lugar? Então, isso eu já sei que é uma coisa que me irrita. Então, quando eu estou lidando com alguém com características mais passivas, eu já sei que ela vai me pegar em algum momento. Daí eu posso ficar atenta. E talvez eu possa esperar 12 horas, 24 horas, seja lá. Quando eu consigo fazer esse exercício de identificar e de assumir para mim a responsabilidade pela minha raiva, né? O outro, ele é um objeto que desencadeia essa raiva, mas a raiva é minha. Sim. Autoconhecimento. E autoconhecimento, e aí é muito pessoal isso que eu vou te dizer, para mim, necessariamente, precisa envolver o corpo já. O que eu tenho visto na prática, seja no atendimento individual, seja dentro do grupo, seja na jornada de autoconhecimento, pessoas que chegam para mim e dizem assim, ó, Renato, eu faço terapia há 10 anos. Em um dia, com trabalho corporal, eu estou conseguindo me sentir, me conectar e ter uma voz, me restaurar de uma maneira que eu não consegui na última década. Parece uma coisa mágica, né? Mas não é, é o corpo. Então, se a pessoa perdeu a capacidade de expressar a sua raiva, se ela está sem voz, e não são só uma pessoa, a cada 10 pessoas eu vejo, sei lá, 5, 6 sem voz. E aí são homens sem voz, mulheres sem voz, relacionamentos com um só com voz.
É. Eu É, fiquei, G, eu na minha história, eu tenho 10 anos de submissão. Né? Em algum momento da minha história, eu que não me conhecia submisso, fiquei 10 anos submisso, G. aí Até eu deu uma descobri o que raiva. pegava, aí me deu uma raiva, porque é preciso, enquanto eu não fui lá ver o que estava acontecendo, eu seguia agradando e fazendo e sendo um bom profissional, um bom menino, um bom homem. E tem horas que precisa bater na mesa e deixar o bom menino de lado, né? E dizer, Sim, opa, não funciona assim, vamos mudar esse jogo. Então, essa capacidade de se restaurar e de assumir esse comando é necessário um autoconhecimento profundo, né? sim. Agora, eu queria fazer uma observação a respeito disso que você falou da terapia corporal. Eu também sou adepta, né? Foi através desse processo que eu me constituí, uma etapa da minha vida. Mas o que eu penso, Renato, é assim: o trabalho do corpo é potente, sim. Agora, às vezes, a pessoa fez 10 anos de outro tipo de trabalho, isso não quer dizer que ela não tenha atingido alguns estágios de desenvolvimento na vida psíquica dela. Então, mas tem alguns aspectos, na minha experiência com esses trabalhos, né, mais cognitivos, mais corporais, mais da fala, é que tem alguns escondidinhos dentro de nós que se formaram lá naquela vida intrauterina, onde não havia Sim, ainda cognição, não tinha palavra, não tinha como definir. Então, às vezes, as técnicas corporais da fala não atingem esses lugares. E às vezes as pessoas não precisam chegarem lá. Elas sim, seguem, crescem com um trabalho sim, mais analíticos, mais comportamentais, porque assim, eu acredito nessa coisa que eu te falei antes. A pessoa tem determinadas necessidades e existe disponível um arsenal de instrumentos, né? E aí, para sim. cada situação, pode. Agora, com certeza, o trabalho corporal ele tem essa potência. Mas tem também algumas coisinhas que a gente conversou hoje de manhã que precisa tomar cuidado, né? Deixa eu fazer a pergunta para ti, então, que é um assunto polêmico, mas que nós falamos hoje. É um barato poder falar disso, né? Ah, Que bom que nós estamos abrindo esse espaço aqui. ah. G, como é que fica? Essa é a pergunta que eu queria jogar para ti, para te fazer. Eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir. Qual é o teu olhar, né? Qual é o teu olhar sobre a catarse? Seja bater numa almofada, seja o grito, seja qualquer outro tipo. A catarse é boa, não é boa? Reforça o trauma, não reforça o trauma? Qual é o teu olhar sobre isso? Nós falamos bastante hoje de tarde. É, então, nós combinamos que você ia falar, mas tudo bem, eu falo. Mas eu vou junto, eu vou junto. Vamos junto. Então, catarse, assim, só para alguém que está assistindo que não seja do ramo, é uma descarga, né? Digamos assim, você já até já falou. Você fazer uma descarga energética daquela energia da raiva, né? No caso. E existem algumas técnicas que são desse tipo. Você pegar uma almofada e dar soco, você deitar num colchão e ficar batendo perna, fazendo birra, você pode pegar uma raquete e bater. Então, são técnicas que são utilizadas muito na bioenergética, mas assim, o que eu penso é que a catarse ela pode ser um recurso, sim, porém na mão de profissionais. Né? Por que eu Perfeito. penso isso? Né? Eu penso que você pode pegar uma almofada, pôr a foto do seu chefe, dar um monte de soco, ou da seu marido, da sua mulher que está com raiva, e você faz uma descarga. Mas ela é momentânea, né? Por quê? Porque não tem uma elaboração dessas emoções que estão surgindo, né? Dificilmente a pessoa sozinha vai conseguir, a não ser que ela já tenha uma prática de análise, já tem um autoconhecimento mais profundo, daí pode ser que ela consiga fazer isso sozinha.
E qual acho que é o risco de, sei lá, uma pessoa que é leiga, que não tem conhecimento, pegar uma outra e fazer ela passar por essa experiência, né? Existe um risco da pessoa que não tenha uma estrutura psíquica, como eu direi, que não seja, me foge o termo, que ela possa, Psicótico. que tem demais para ser psicótico, de que ela possa surtar. Existe esse risco, Uhum. sim, né? Sim. Ele é controlável na mão de profissionais, mas assim, na mão de leigos que não tenham conhecimento, simplesmente fiz um curso de fim de semana de uma técnica de bater e vou bater. Quer dizer, eu não recomendo. Né? Sim. Eu acho que sim, é um recurso, pode ser usado, mas com quem tenha minimamente um diagnóstico dessa pessoa com a qual está trabalhando. Sim. Né? Sim. Esse é o Perfeito. esse é o meu olhar. Perfeito. Sabe que nós temos resultados fantásticos, assim, ó, incríveis com Catarse dentro da jornada de autoconhecimento. E ela está aí desde 2017, né, Gê? E ela tinha outro nome desde 2012. Então é um trabalho que eu faço há bastante tempo. E os resultados são incríveis. Agora, em 3 dias, se nós pensarmos aí em 48 horas, né, do início ao final, assim, mas 3 dias, sexta, sábado e domingo, nós temos dentro de uma estrutura 15 minutos, talvez, de catarse. O resto todo são outros exercícios e processamento. Conversa, 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 processa, processa, elabora, 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 elabora. Então, eu gosto de dizer que é que nem uma ostra, né? Nós vamos no fundo do mar pegar a ostra. O que o mergulhador faz? Ele vai lá, pega e ele precisa voltar para respirar. Elabora, 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 respira, respira, respira. Se precisar descer, desce. E aí surgiu o que nós falamos hoje de tarde, se traumatiza mais ou não. A questão toda é ficar com uma dor, uma emoção presa, uma incapacidade de expressar, inconsciente, silenciosa, persistente, crônica, a vida inteira, Uhum. causando prejuízos seríssimos. Então, Sim. no momento que se vai lá, se conhece, se pode elaborar no momento seguinte, e não precisa ir mais lá realmente. Mas essa É, primeira vez, sim. ela é muito importante. E a elaboração tira desse processo de retraumatizar, né? Porque não fica indo a todo tempo. E É, aí, se tu vai lá de novo, já surgiram conexões neuronais novas, então não vai mais ser o mesmo caminho neural que vai percorrer. Então, isso por si só já significa, ressignifica, né? é. Há quem pense também que essas técnicas elas acabam sendo mais invasivas e mais provocativas, né? Também há uma polêmica, não a polêmica, mas a Principalmente posições, quem não conhece, né, Jean? há posições Há, po- não, há posições contrárias também, no sentido de que até que ponto vale a pena, né, você ir no passado, olhar coisas do passado para trabalhar, né? E eu costumo pensar assim, que se está presente, não importa de onde veio, né? Porque assim, o nosso consciente, ele não tem, ele é atemporal, né? Ele não tem essa questão de tempo marcada. Sim. Então, se eu hoje tenho dores ou questões da minha vida atual que interferem na minha ação, no meu modo de estar no mundo, né? Se ela está interferindo hoje, ela não é do passado, ela está aqui hoje, aqui e agora Uhum. comigo, né? E assim, eu tendo para essas teorias de que dizem o seguinte, que você buscar as experiências do passado que estão ainda afetando a sua vida até hoje, nos ajuda a ressignificar. Ou seja, isso que você está falando do circuito neural, a gente pode falar também no sentido mais psíquico, no sentido mais de manifestação no comportamento, de que ao eu examinar
aquela situação que até hoje ela marca a minha vida, ela interfere na minha vida, eu posso ter outro olhar, ressignificar, quer dizer isso, quer dizer, eu vou naquele lugar onde eu vivi essa experiência, entre aspas, traumática, e vou examinar o que aconteceu a partir da minha, inclusive da minha fantasia, porque pode ser que não tenha exatamente acontecido dessa Perfeito. forma, né? Então eu examino e eu consigo ver de outra forma. Eu consigo revisitar e aprender e ver o que eu aprendi ali, por exemplo, o que me trouxe de aprendizado e o que ainda me limita, né? As famosas crenças limitantes. Lá naquela experiência me gerou uma crença que limita eu ser bem-sucedido na carreira, estabelecer relações harmoniosas, ter um equilíbrio emocional. Então, eu penso desta forma, apesar de que há controvérsias, né? De que não esquece o passado, não serve para nada, não vejo bem assim. Eu acho que ele tem uma influência, né? Eu tendo 100% a olhar para o passado também e não ficar lá, mas olhar e ressignificar. Concordo em gênero, número e espécie contigo. Gê, nós temos 5 minutos para terminar a live. Sim. Eu queria E... só fazer Uhum. uma observação. Assim, outro dia eu vi uma dica para cuidar da raiva, tomar chá de boldo toda semana. Mas porque tinha uma justificativa, assim, como a raiva causa problemas gástricos, se você tomar o chá de boldo, ajuda a cuidar dos problemas gástricos. Mas eu não creio que ajude a tratar da raiva. Eu acho que trata um sintoma. E muitos dos trabalhos que as pessoas fazem trata só o sintoma e não vai lá nas origens e não traz esse significado para a É, atualização do software. é. Nossa, um assunto tão bom, né? Nós temos que fazer mais tempo sobre raiva, Gê. Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, vai que tenha alguém aqui agora pensando assim, nossa, o que que eu faço agora se eu estou dentro de casa e sentindo raiva por esta pessoa que está do meu lado Por e favor, eu não pegue uma raquete e saia dando eles raquetada. falam, a Geniro e o Renato falaram que é bom expressar. Então, para dar uma luz aqui, eu quero deixar um olhar também para isso. Nós sentimos raiva, principalmente quando nós gostamos da pessoa, quando a pessoa importa para nós. Quem não importa para nós, nós não sentimos raiva. Nós não tem problema, entendeu? Passou, vai embora. Agora, quem nos importa, nós sentimos raiva. Então, pessoal, muito obrigada. E hoje nós nem abrimos espaço para perguntas, também parece que não teve, né? Pelo menos Acho que até não quando eu teve. enxerguei. É. E obrigada, Rê, por mais esse bate-papo Querida, aqui. vamos combinar de fazer então de tristeza? Vamos! Bora. Em seguida, nós comunicamos a data, então. Depois nós vamos para a alegria e finalmente chegaremos no amor. Gê, gratidão enorme. Muito bom. Nossos bastidores e a nossa live juntos, sempre muito boa. Obrigada. Deixa eu fazer um pedido para as pessoas aqui. Grave aí, grave aí, grave Pessoal, aí. façam um print aqui da nossa live, compartilhem com as pessoas de vocês e digam, escrevam também em sites que vocês tiveram. E eu fiz um post hoje de tarde falando sobre a emoção da raiva. Botei uma foto falando que a raiva derrete, ela atua no descongelamento pelo calor da raiva. Se vocês quiserem e puderem ir lá e deixar o insight que tiveram com a nossa live, vai ajudar para que mais pessoas possam ver e vir na próxima aqui junto conosco também. Beijo grande. Gê, querida. Grava Vou esperar a vídeo. tristeza para comparar com a raiva. Hã? Tchau, Rê, não tchau. esquece Vou de fazer gravar. um print. Vou fazer um print. Sim, eu quero terminar para poder.